Olá meninas, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje estamos no dia 20 do nosso propósito e eu queria deixar uma pequena alerta para todas vocês que agora, por exemplo, muitas de vocês estão vendo avanços, estão vendo coisas a progressarem na vossa vida. Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando nós recebemos bênçãos, quando nós vemos a mão de Deus na nossa vida, a nossa tendência é ficar relaxadas. A nossa tendência é deixar que as coisas... Não, agora está resolvido isso no meu casamento, na minha saúde e tal. Então, não preciso de perseverar tanto como quanto foi no princípio, quando eu comecei o propósito. Mas não, é agora que temos que reforçar a atenção. Ah, será? Então Deus não fez, então Deus não restaurou. Eu pensei que uma vez que Deus tivesse restaurado, não preciso me preocupar. Não, Deus restaurou, porque Deus faz tudo perfeito. Só que temos que entender que, uma vez Deus restaurando, tem que ter um mantenimento, certo? Nós, por exemplo, fazemos uma compra agora mesmo do mês. Ok, fazemos a compra do mês, mas nós sabemos que essa comida vai acabar. Então, essa comida não vai ficar 3 meses na nossa casa, pode durar 3 meses ou vai chegar um ponto que vai precisar de mantenimento. Mas o que acontece? Nós não vamos deixar depois de 3 meses para ir comprar a comida, porque sabemos que vai fazer falta, sabemos que pode ser que não venhamos a comprar muitas das coisas que costumamos usar, mas sim venhamos a necessitar das coisas básicas, certo? Aí igual também, por exemplo, eu agora mesmo digo assim, não, mas Deus restaurou isso, restaurou outro, está tudo impecável. Sim, está tudo impecável, graças a Deus, glória a Deus. Mas todos nós sabemos que, por exemplo, eu agora mesmo faço uma dieta, certo? Tenho a minha... eu chego a essa meta onde eu consigo perder esse peso. Mas o que acontece? Se eu me desleixar com a minha alimentação, se eu me desleixar com o que eu estou a consumir, o que acontece? Que eu termino ganhando mais peso do que eu tinha antes, e depois aí vem, talvez, a obesidade, colesterol, hipertensão e mais coisas, mais problemas piores. Por quê? Porque eu não vigiei a minha saúde. Então, a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Deus já fez, Deus já está, ok, amém, glória a Deus, mas temos que vigiar, temos que continuar com essa atenção. Não, já está, então não precisa. Como, por exemplo, nós quando estamos a conhecer o nosso parceiro, não? No princípio, damos toda a atenção, é beijinhos por aqui, beijinhos por lá, é abraço, é presente, isso mais outro. Mas com o decorrer do tempo, vamos desleixando com o relacionamento. Já quem estava antes... Que se perfumava, colocava toda bonita para o seu parceiro, para a sua parceira, já agora não precisa. Se antes cuidava do corpo para o seu parceiro, para a sua parceira, agora eu vou me desleixar, eu vou comer, eu vou ficar com uma barriga grande, vou ficar com tal, então não precisa, porque já tenho ele comigo. Mas temos que entender que tem que ter essa manutenção. É por isso que muitas vezes começamos um relacionamento, abrindo uma pequena aspa aqui, nós vamos ficar bonitos, tem que ser para nós mesmas. Tem que ser algo que nos agrade. Não podemos estar a fazer coisas só para agradar o outro e desagradar a nossa pessoa, não. Temos que sentir bem com nós mesmas, que se o outro não valorizar que estamos bonitas, que estamos bonitos, se o outro não valorizar o que nós somos, Deus valoriza. E Deus vai fazer também com que essa pessoa veja que tipo de pessoa ele tem ao lado. Não somos nós a dizer, não, diz para mim que eu estou bonita, diz para mim que tu me amas, diz para mim que eu sou a mulher da tua vida, que eu sou o homem da tua vida. Não vamos mendigar nada. Vamos nos vestir bonitos para que nos sentamos bem com nós mesmas. Vamos ir perder peso para que nos sentamos bem com nós mesmos. Porque se cada vez que vamos fazer as coisas para agradar o outro, já disse, vamos ficar frustrados. Vamos fazer as coisas para agradar a Deus e também para estar bem com nós mesmas. E não para os outros. Porque quando queremos fazer coisas para os outros, sabendo que nós não estamos bem com nós mesmas, sempre vamos ficar frustrados, porque a pessoa vai dizer assim, ou vai ignorar a pintura que tu fizeste no cabelo, ou vai ignorar a roupa que tu estás a vestir com todo carinho para ele ou para ela, ou vai ignorar a comida boa que tu fizeste. Então faça para Deus, não faça para os outros. E Deus é quem vai honrar, e Deus é quem vai tocar nessa pessoa para ver a preciosidade que ele tem ao seu lado, ok? E assim evitamos frustrações. Mas o que eu quero dizer mesmo é que temos que colocar o foco em nós mesmas. Veste-te bonita para ti mesma. E arranja o cabelo para ti mesma. E agora mesmo vou fazer uma comida boa para mim mesma, pela honra e glória de Deus, meu Deus.
Unge as minhas mãos com o teu precioso sangue, para que tudo que eu venha tocar seja prosperar. Então, temos que vigiar. Se todos esses 21 dias temos estado fazendo um processo, e desse processo temos visto avanço, então temos que continuar com esse processo, certo? Então não é porque agora já perdi peso, então agora eu vou comer toda besteira, todas as coisas que eu antes sabia que me fazia mal, eu como já perdi peso, então agora vou me relaxar e vou comer tudo que me aparece na frente. Não, é agora mesmo que eu tenho que cuidar, porque tem que ter uma manutenção, certo? Tem que ter uma manutenção. Nós sabemos que nós que temos, por exemplo, esquentador em casa, não, chofagem em casa, nós que temos, por exemplo, o que é que eu posso dizer? Por suponhamos, na nossa casa, não? Temos imóveis, temos a pintura no teto, mas chega uma altura que precisa de manutenção. Entende? Nós todos os dias temos que comer para manter o nosso corpo. Todos os dias temos que cuidar da nossa saúde para não cair em decadência de alguma doença. Então é a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Não é porque Deus já fez, porque depois tem pessoas que dizem assim, como eu falava antes, meu Deus, o Senhor já não fez na minha vida, porque agora está a vir tudo ao contrário. É porque eu não cuidei, eu não vigiei, porque o dia mau vem para todas. O dia mau chega para todos. E quando chega o dia mau, nós não sabemos quando vai ser. Então, normalmente, quando chega o dia mau, o que acontece? A pessoa fica assustada, a pessoa fica desorientada, porque não sabe como reagir. Mas é por isso mesmo que Jesus nos convida, na sua palavra, orai e vigiai. Só não vou ter que estar orando então o dia inteiro, vou ter que estar de joelho o dia inteiro. Não. Orar e vigiar é estar conectada com os pensamentos de Deus. É estar conectada com o que Deus está nos a ensinar através da palavra dele. Então, temos que entender que se agora mesmo temos um avanço, temos que ter essa manutenção. Eu, por exemplo, chego ao final do mês, recebo o meu salário do trabalho que eu fiz, certo? Ok, eu sei que todos os meses vou receber o meu salário, mas eu sei que para receber o meu salário eu tenho que trabalhar, eu tenho que todos os dias levantar, fazer o esforço, mesmo não tendo vontade, tenho que fazer esforço, levantar a minha cama, preparar, ir para o trabalho, para poder ter dinheiro, para poder continuar com a manutenção dos gastos dentro da minha casa, certo? Então, com a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Temos que ter uma manutenção, não baixar a guarda, orar e vigiar, estar com nossos pensamentos conectados a Deus, ok? Então, não vamos agora isto está bem, eu não preciso, não, precisamos. E uma coisa é certa, o ponto principal é a nossa salvação com Deus, certo? Logo, a nossa salvação com Deus é a nossa família. Porque se nós não concentrarmos na nossa família, o que acontece? O nosso coração começa a desviar. Começa a desviar. E o que vai acontecer é que vai ter ataques que vai vir do lado da nossa família. Como, por exemplo, os filhos começam a ficar rebeldes, porque eu estou a me descuidar. Porque como tudo ficou bem, então eu estou a me descuidar. Então, os filhos começam a ficar rebeldes, o marido começa a ficar rebelde, a esposa começa a ficar rebelde, no trabalho a colega começa a perturbar, começa a vir muitas coisas de muitos lados, não muitos ataques. Então, o meu coração não vai aguentar isso. Vai chegar um ponto que vai explodir. Mas se eu, todos os dias, tenho a armadura de Deus, tenho o meu kit de urgência, de emergência preparado, que é a palavra de Deus, que é a obediência a Deus, então quando vem essas lutas, eu já tenho já essa alerta do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, porque como já venci essa luta, então agora eu tenho autoridade sobre esse problema. Então, o que eu faço? Como já tenho autoridade sobre esse problema, eu vou me reforçar. Não vou me afastar só porque já tenho, não. Eu vou me reforçar. Porque se todos os meses eu recebo meu salário, mas eu não vou trabalhar no próximo mês, eu sei que esse próximo mês não vou receber o dinheiro na minha conta. Não vai ter um reforço na minha conta com o dinheiro. Então vai ficar tudo na conta zero. Com a mesma coisa na nossa vida espiritual. Temos que fazer um reforço. Mesmo não tendo vontade de trabalhar, mesmo não tendo vontade de ir e fazer esse tipo de serviço, mas eu sei que eu tenho que ir porque eu tenho que reforçar a minha conta bancária. Então também é a mesma coisa com Deus. Tenho que reforçar a minha vida espiritual. Não baixar a guarda. Porque Deus faz, mas também eu digo sempre, nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Mas para isso temos que cuidar as bênçãos, não é que já me deu a bênção, tchau Deus, eu vou embora. Não, já me deu a bênção, meu Pai, o Senhor vai ficar comigo. O Senhor vai sustentar a minha bênção, ok? Então temos que entender isso. Porque senão tudo que nós conseguimos até agora, nesses 21 dias que estamos a conseguir, vamos perder tudo. Porque o dia mau não sabemos quando vem. Então, quando vier o dia mau, vamos estar alertas, vamos estar atentas para que
o que já construímos não seja destruído, certo? Então, vamos fazer atenção com isso. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria, vai nos guiar para que essa bênção esteja protegida com o sangue de Jesus, para que essa bênção esteja protegida com a proteção divina, não com a nossa própria força, ok? Então, já sabemos que para que essa bênção esteja protegida, tem que estar com o abençoador, o dono da bênção, não com o abençoado, porque o abençoado somos nós. E nós só fazemos o que o nosso coração diz. E lembra, o nosso coração é corrupto e enganoso, ok? Então, vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo a Deus por mais um dia e que seu Espírito Santo deve nos direcionar. Então, fechamos os nossos olhos, falamos, meu Deus, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos, Pai, por tudo, pelas lutas, pelo pão na nossa mesa, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela família, te agradecemos até pelas coisas que muitas vezes nem damos obrigado, Senhor, nem te agradecemos, mas tem de misericórdia de nós. Perdoa nossas ofensas, perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa aqueles também que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Livra-nos de toda tentação. Livra-nos de tudo aquilo que nos quer oprimir e que também que nos queira fazer e afastar do Senhor. Meu Pai, ensina-nos a proteger a nossa bênção. Dá-nos sabedoria para não nos desviarmos da Tua palavra, nem da Tua vontade, mas que cada dia possamos entender que o Senhor é o único que pode dar-nos a proteção e a sabedoria para cada coisa que o Senhor tem para dar para a nossa vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, meninas, hoje vamos ler em Gênesis, capítulo 13, que fala de Abrão e Ló. Abrão e Ló, no momento em que eles se separam. Ló é o sobrinho de Abrão. Okay? Seguramente vamos ter a oportunidade de estudar mais anteriormente a história de Abrão e Ló, ok? Mas vou fazer só um pequeno resumo assim. E Ló é sobrinho de Abrão. Quando Deus chamou Abrão, Deus disse a Abrão: sai da tua tenda, sai da tua parentela, que eu te mostrarei. E, por exemplo, eu vou tentar explicar mais ou menos assim, que eu te mostrarei as bênçãos que eu tenho para ti, que eu te mostrarei os projetos que eu tenho para ti. Mas para isso, tens que sair da tua zona de conforto, tens que sair do meio da tua parentela, do meio das pessoas íntimas que tu tens. Então, Deus, quando chamou Abrão, não disse: Abrão, vem com a tua tia, vem com teu sobrinho, vem com... Não, Deus chamou Abrão sozinho, para poder mostrar para ele o que ele tinha para Abrão. Mas nós temos esse costume. Não, Deus me deu essa bênção, mas eu vou arrastar todo mundo comigo. Não deu separar todo mundo. Quando Deus pede uma coisa, especificamente, é porque Ele sabe que é melhor para nós. Só que o nosso coração sempre quer fazer as coisas diferentes. Então aqui, Ló e Abrão terminou trazendo seu sobrinho junto com ele. Então teve um momento que, como teve tantas, ou seja, Abrão e Ló estavam a prosperar tanto, não? E, digamos, mesmo, a nível mesmo material. Então teve um momento onde eles tiveram que se separar. Então agora vamos ler aqui para entender, ok? E diz assim, Gênesis 13, capítulo 7, diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então Abrão aí não queria que tivesse brigas entre eles, só porque, e claro, porque era tanta prosperidade que estavam tendo os dois, que já estava havendo brigas entre os seus trabalhadores, entre os seus pastores, por causa do ganado. Então aqui no versículo 9 diz assim: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei à direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ou seja, Abrão aqui deu ao seu sobrinho a escolha de escolher em que lado seu sobrinho queria ficar. Então Abrão não foi egoísta,
Porque Abraão sabia que Deus era com ele. Abraão sabia que tudo era material, que tudo fica, que nós somos pó. Entende? Então Abraão não é uma pessoa egoísta, uma pessoa que é assim, tudo tem que ser do meu jeito ou não, eu quero, sou eu a escolher. Não, Abraão foi humilde, porque nós quando entendemos que Deus é quem dá, que Deus é quem tira, que Deus é quem prospera, então não temos essa coisa de dizer assim, não, eu vou puxar porque esse é meu, esse é meu, esse é meu. Não, escolhe, disse assim, escolhe, para a esquerda ou para a direita, tu vais escolher. Está toda essa terra diante de ti, então tu escolhes. Por que Abraão fez isso? Porque Abraão andava com Deus. Abraão sabia que tudo que ele tinha pertencia a Deus. Tudo que ele tinha foi Deus quem deu. Então, e mesmo sendo dono de tudo isso, ele sabe que tudo isso, e Deus pode dar outra vez, mas a paz do Espírito. Porque Abraão o que buscava é a paz do Espírito, não ter ganâncias, não ter riquezas, mas sim ter a paz do seu Espírito. Então, para ter essa paz, ele tinha que separar do sobrinho, tinha que separar o ganado, tinha que separar os trabalhadores. Então, muitas vezes nós queremos ganhar mais no físico do que espiritualmente com Deus. Queremos ter mais as bênçãos, queremos ir reservar mais as nossas bênçãos, de que parar e pensar e dizer assim, olha, isto está a tirar a minha paz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me conectar com Deus. Eu vou pedir a Deus direção. Eu vou entregar isso na mão de Deus. Mas não, é meu, isso é meu, eu não vou deixar. Eu tenho razão, eu não vou deixar. Então, perdemos a nossa paz, perdemos a nossa essência e continuamos com as bênçãos materiais. Então, quando entendemos que Deus pode dar mais do que aquilo que já temos, então descansamos no nosso coração e preferimos sempre a nossa paz do que as bênçãos e entregar a peleja na mão de Deus, ok? Então, e no versículo 10 diz assim, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartando-se um do outro. Então já aqui vemos que Ló já escolheu a parte que ele quer, não? E aí muitas vezes pensamos, não, mas ele escolheu o mais grande e me deixou com o mais pequenininho. Ele escolheu a parte mais boa e me deixou com a parte mais, assim, destruída. Não. Deus vê o nosso coração, Deus vê a intenção do nosso coração. Tu agora mesmo tens algo que tu entregaste, por exemplo, preferiste a tua paz para poder ter esse sossego no teu coração e deixaste a outra pessoa com algo que parece que a outra pessoa está a levar de vantagem. Se tens paz dentro de ti, acredita que Deus vai fazer coisas maiores. Porque o que é material fica. Viemos do pó e vamos também voltar ao pó. Tudo que está aqui, um dia vai estragar, um dia vai ser outra pessoa. Então, primeiro é fazer como Abraão, zelar pela nossa paz, zelar pelo sossego da nossa alma, zelar pela nossa comunhão com Deus. E depois, ver ao nosso redor. É por isso que eu sempre insisto. Primeiro tem que ser uma libertação dentro de nós, para que depois possamos ter a base, a estrutura para sustentar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Ok? Então, se nós estamos bem com nós mesmos, Deus nos vai dar sabedoria e força para poder sustentar a nossa família, para poder sustentar os dias maus. Porque temos que entender que a nossa família, a maioria, ainda não conhece Jesus, ainda não aceita a palavra de Deus. Mas através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, eles vão vendo, e eles vão vendo que tem uma mudança, certo? Então não tem que ser tudo na força do nosso coração, não. Ele também tem que conhecer, não. Quem convence é o Espírito Santo, nós somos nós. Então não, esse de querer arrastar o teu familiar para a igreja, tem que ir para a igreja, é errado, porque eu fiz isso e não vai. Ninguém quer fazer nada forçado, então quem convence é o Espírito Santo. Quem dá a salvação para a nossa família é o Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte, ok? Que é cuidar do nosso interior. Estando bem no nosso interior, nós não vamos ter a tendência de ferir o outro, não vamos ter a tendência de sentir feridas pelo que o outro está a dizer, mas sim vamos ser luz e pedindo misericórdia para o outro, ok? Então, diz assim, no versículo 12, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor.
Aparentemente, o que Ló escolheu era um lugar que a simples vista do homem era uau, que bonito, uau. O Ló ficou com a boa parte, uau. Ló sim que soube escolher. E Abraão ficou com a minoria, Abraão ficou com a segunda opção, uau. Essa é que a nossa visão física vê, mas quando nós temos a visão espiritual, a visão do Espírito Santo, nós vemos mais além do que os nossos olhos veem. Entende? Porque temos o coração de Deus, então Deus é quem nos guia. Deus não nos guia através, desculpa, da nossa, como eu posso dizer, do que os nossos olhos físicos veem, mas sim Deus nos guia através da fé, através da confiança nele. Então nós não somos guiados pelo que os nossos olhos veem, não somos guiados pela aparência, não, somos guiados pelo Espírito Santo, pelo que o Espírito Santo nos instrui, porque pode parecer tudo bonito, tudo bem bonitinho e arranjadinho, mas dentro está podre, que é o que acontece com a terra onde Ló escolheu, que era uma terra onde tinha homens de Sodoma e grandes pecadores, não, homens maus de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, aí nessa zona onde Ló escolheu para morar, era uma zona onde tinha homens que pecavam, mas assim, absurdamente, pecados fortes, macabros, e em cima eram homens que eram contra Deus, homens que eram afastados de Deus, homens que não queriam nada com Deus. Ou seja, onde Ló iria encontrar paz é nesse lugar. Não podia encontrar paz, porque quando nós estamos afastados de Deus, sabemos que há uma morte espiritual, que a pessoa vai estar morta espiritualmente, que a pessoa fisicamente pode apresentar o que ela quiser, mas fisicamente, não, espiritualmente, interiormente, essa pessoa está morta, porque está separada de Deus. Então, quando nós nos separamos de Deus, temos que entender que vai ter consequências. Porque nós não estamos sendo guiados por Deus, não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, estamos sendo guiados pelas nossas vontades. E vamos ser influenciados, porque quando Deus não está no meio, vamos ser influenciados. E se não somos uma pessoa que é fácil de ser influenciada, isso vai nos afetar, por quê? Porque os nossos filhos vão estar nesse ambiente, nós vamos ter que adaptar-nos a esse ambiente. Porque, por exemplo, eu agora mesmo saio do meu país, venho para um outro país, certo? Eu tenho que me adaptar com a estrutura, com as normas desse país, com as leis desse país. Então, eu não posso, não, no meu país é assim, então eu não vou fazer assim. Não, tu tens que te adaptar às normas desse país. Esse país diz assim, que tu tens que todo ano renovar o documento, tem que ser todo ano. Mas no meu país é cada 5 anos. Sim, mas estando nesse país, se tu escolhesse vir a esse país, tens que respeitar as normas desse país, não as normas do teu país. Então é isso que acontece quando nos afastamos de Deus. Já não estamos baixo à guarda de Deus, já não estamos baixo à vontade de Deus, estamos debaixo às nossas vontades, estamos debaixo às influências dos outros, que mesmo que nós não nos deixemos influenciar, mas isto vai trazer consequências, porque estamos nesse ambiente e alguma coisa vai poluir a nossa fé. Alguma coisa vai poluir a nossa fé, porque já não estamos conectados com Deus. Estando num lugar assim, se não temos a Deus, vamos como é que eu posso dizer? Vamos poluir com esse ambiente. Porque esse ambiente, de uma forma ou outra, se não entrar no nosso coração, primeiro entra nos nossos olhos. Já começamos a ver coisas ilícitas, já começamos a ver que o nosso coração, a nossa carne, quer também ter esse prazer que os outros estão a sentir, então vai começar a haver inclinações. E sutilmente vamos cair dentro do buraco. Entende? Não precisa ser já, não. Sutilmente os nossos olhos vão ficando poluídos. Uma vez os olhos poluídos, vai entrar no coração. Uma vez o coração querendo fazer o que quer, vai entrar na mente. Então, vamos chegar a um ponto que vamos ver que é normal. Por exemplo, aqui se costuma fazer muito a venda do address, certo? Mas em outros países, se falarmos uma pessoa assim, não, aqui fazem isso do address. Podes comprar o address. A pessoa vai dizer, como é que é isso? Estás maluco? Isso é ilegal? Isso tal? Sim, mas é algo que talvez no teu país isto é ilegal e aqui continua sendo ilegal. Mas o que acontece? Que chega um ponto que a pessoa vê normal comprar um address num lugar onde ela não está a morar. Por quê? Porque mesmo sendo uma pessoa correta, mesmo sendo uma pessoa alinhada a andar num caminho bom, num caminho e assim de desviar do mal, ela
pela necessidade que esse país, que esse país leva ela a sentir, ela se vê obrigada a comprar address onde ela não mora. Por quê? Porque esse país, se ela não tiver address, ela não pode trabalhar. Se ela não puder trabalhar, como é que ela vai se sustentar? Então, o que eu quero dizer é isso, que vai chegar um ponto, vai dizer, não vou ser influenciada, não. Vai chegar um ponto que a necessidade vai chegar e tu vais sentir essa influência desse país. Alguma coisa de má influência desse país tu vais ter que fazer. É a mesma coisa com Deus. Afastamos de Deus, nós já não temos esse guia. Não, mas Deus é comigo, eu estou aqui, mas Deus é comigo. Sim. Mas, se não vigiar, o mal vai entrando sutilmente. Quando te das conta, por causa da necessidade que vai aparecer, porque morando aí nesse país vais ter necessidade, vais terminar por fazer coisas raras. Vais terminar normalizando o que é mau, mas vais terminar normalizando porque todo mundo faz. Porque todo mundo que habita aqui faz isso. Então é normal, não acontece nada de mal a nenhuma dessas pessoas, então é normal também eu fazer isso. É uma coisinha de nada. Estou com muita necessidade, então eu vou fazer. Então isso que eu quero dizer. Então, desviando de Deus vai haver uma maldade espiritual na certa. Vai haver. Então por isso que nós temos que estar blindadas todos os dias com a palavra de Deus, para que quando vayamos no trabalho, mesmo estando com pessoas que não creem em Deus, mesmo estando em casa com pessoas que não creem em Deus, mas estamos conectados com Deus. Porque vamos ter influência de pessoas que não creem em Deus. Então isso pode levar a uma decadência, mas se estamos conectados com Deus, vamos ter força, para resistir a muitas tentações. Mas aqui, Ló, automaticamente, ele se apartou de Abrão, que era aquele que estava conectado com Deus. Por isso Ló prosperava, porque Abrão estava conectado com Deus. Mas Ló não tinha tanta conexão assim com Deus, mas tinha conexão com o seu tio, que era conectado com Deus. Então, temos que entender que quando uma pessoa, mesmo ele não crendo em Deus, é por isso que eu digo, da nossa família, por exemplo, essa pessoa, mesmo não crendo em Deus, mesmo não tendo contato com Deus, ele vê um só. Deus só precisa de um só. Ele vê um só que tem essa conexão com Deus, então ele vê que essa pessoa é diferente, ele vê que nessa pessoa tem luz, tem paz, tem algo diferente. Então, quando ele mesmo estando em trevas, quando ele se conecta com essa pessoa que é luz, que é essa pessoa que tem conexão com Deus, é claro que ele também vai começar a ser luz, vai começar a prosperar, vai começar a ter as bênçãos de Deus. Então essa pessoa vai começar a acalmar, a ter essa paz de Deus. Mas a partir desse momento que essa pessoa, como não tem comunhão com Deus, se afasta daquele que tem comunhão com Deus, é que era na certa. Porque ele está tendo, não crê em Deus, mas está tendo referência, testemunhos, está vendo atitudes da pessoa que tem conexão com Deus, então ele automaticamente começa a mudar o seu comportamento, certo? Mas quando ele se afastar, que referência ele tem? Que referência ele tem para continuar a ter essa conduta que vai lhe levar até conhecer a Deus, até ter experiência com Deus? Não tem. Então vai ter uma queda. Então aqui no versículo 14 diz assim: e disse o Senhor a Abrão, isso foi depois que Abrão se separou de Ló. Depois que Ló se apartou, como eu tinha dito, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, Abraão pensaria que só ficaria com a parte que Ló deixou para ele. É quando pensava, não, eu só fiquei com a má parte. Mas aí vem Deus, vem e diz assim, olha, tudo aquilo que tu vês aqui ao teu redor, tudo essa, e mais além, tudo isso vai ser teu. Tudo isso é teu, tudo isso eu vou te entregar. Entende? Porque diz assim, porque toda esta terra que vês, hei de dar-te a ti e a tua descendência para sempre. Então, quando pensamos que estamos a perder porque nós ficamos caladinhas, deixamos que o outro continue a insultar, pensamos que estamos a perder porque nós renunciamos às nossas vontades, que sabemos que não são coisas boas, então pensamos que estamos a perder quando preferimos falar a verdade em vez da mentira e pensamos que estamos a perder
Quando fazemos a vontade de Deus, muitas vezes pensamos que estamos a perder. Aí vem Deus e mostra assim, olha filha, por fazer a minha vontade, por ser uma filha obediente, olha tudo que eu tenho para ti. Olha, com Deus nunca perdemos. Porque aqui podemos dizer, não, Abraão perdeu porque Ló escolheu a melhor parte. Então Abraão terminou perdendo. Abraão terminou ficando com a pior parte. Não. Abraão que teve é a humildade, o coração de Deus. Escolhe. Tu pode escolher. Porque quem me deu foi Deus, quem vai me tirar é Deus. Então, se ele tem que me dar mais, ele vai me dar mais. Se ele tem que deixar-me só com isso, ele vai me deixar só com isso. Então, eu não tenho por que preocupar com as coisas materiais, agora mesmo brigando e perder a minha paz. E separando-se Ló de Abraão, não? Porque nós sabemos que desde o princípio Deus disse a Abraão, sai da tua tenda, sai no meio da tua parentela e eu te mostrarei as coisas grandes que eu tenho para ti. Então Deus não disse, Ló, não, Abraão, vem com o teu sobrinho, vem com a tua tia, não, sai do meio da tua parentela, entende? Sai da tua tenda, sai da tua casa, sai da tua zona de conforto, que eu vou te mostrar as coisas grandes que eu tenho para ti, entende? Obedece a minha palavra, faz a minha vontade, que eu te vou mostrar as coisas grandes que eu tenho para ti. Mas o nosso coração não quer porque pensa que estamos a perder, mas com Deus nunca perdemos, pelo contrário, vamos ganhar coisas grandes, coisas que nunca poderíamos imaginar que Deus poderia fazer na nossa vida. E é isso que aconteceu aqui com Abraão, que uma vez Ló separando dele, que foi o que Deus pediu desde o princípio, para separar a parentela, entende? Então, agora sim Deus conseguiu trabalhar. Quando Deus já começa a afastar nossas manias, nosso baixo autoestima, nosso complexo, angústia, depressão, ansiedade e tudo aquilo que sabemos que vai nos oprimir a alma. Quando Deus nos pede para entregar tudo isso para Ele, é porque Ele sabe que uma vez entregando, Ele vai nos dar algo melhor. Vai nos dar o seu Espírito Santo, a calma do seu Espírito Santo, vai nos dar essa paz e depois dar a bênção. Então nós temos que entender que se Deus está a pedir algo, é para o nosso bem. Se Deus está a pedir para nos afastar de uma amizade, é para o nosso bem. Se Deus está a pedir para ter mais paciência dentro da nossa casa, é para o nosso bem. Se Deus está a pedir uma reconstrução no nosso lar, é para o nosso bem. Se Deus está a pedir que deixemos de ser maniáticas, que deixemos de ser pessoas ciumentas, obcecadas, pessoas que tudo tem que ser assim perfeito, na linha, pessoas egoístas. Se Deus está a pedir tudo isso é porque Ele tem algo melhor para nos dar. Mas normalmente não queremos abrir mão, queremos sempre ficar com o que nós queremos. Não, Deus, eu vou tirar isso, mas Deus, isto não dá. Isto não dá porque eu não vejo que isso seja... Eu não acho nem que Deus está a pedir isso, não. Tudo que é mau, temos que entregar a Deus. E às vezes, temos algo tão bom, porque já estamos tão aferrados a essas coisas, estamos tão pegados a essa bênção, que não queremos largar, não queremos deixar. Então aí vem Deus e diz assim, dá para mim. Ai não, Deus foi o Senhor que me deu essa bênção, como é que eu vou dar para o Senhor? Dá para mim. Porque quando Deus nos pede, porque Ele quer dar algo maior, mas não queremos isso. Não queremos, porque não, como é que eu vou perder minha bênção? Eu estou tão acostumada com a minha bênção, foi Deus que me deu. Sim, foi Deus que Ele te deu, mas tem coisas que às vezes Deus diz assim, esse trabalho, agora eu vou tirar um novo trabalho. Ai não, mas meu pai, como é que eu vou deixar esse trabalho? Deus, eu vou tirar um novo trabalho. Então a nossa mente está tão cauterizada que temos que continuar trabalhando como escravas, trabalhando como escrava todos os dias, porque já estamos acostumados, que não deixamos a Deus fazer algo novo. Depois nós ficamos a murmurar, a queixar, ai, a minha vida não muda, ai, estou cansada desse trabalho, ai, esse trabalho, ai. E Deus quer nos mostrar algo mais grande, algo com mais prosperidade, mas como já estamos tão acostumados à miséria, digamos assim, não sempre na nossa mente, não deixamos a mente aberta para que Deus faça coisas grandes. Depois nos queixamos e quando já estamos cansados porque Deus não muda, porque Deus não faz. Temos que entender que temos que ter um espírito de gratidão. Mesmo que agora mesmo temos um trabalho, alguma coisa que sabemos que isto nos custa e levantar e ir para esse trabalho porque é chato, porque é cansativo, porque a patroa é assim, esse outro tal. Meu pai, eu vou a esse trabalho, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me honrar com um trabalho melhor. Em vez de estar a murmurar e reclamar, meu pai, me dá força para ir para esse trabalho, mas eu tenho certeza que as coisas vão mudar, que o Senhor vai fazer coisas grandes na minha vida. Então aí Deus vem e trabalha, mas só murmuramos, reclamamos, criticamos, e em cima estamos aí a fofocar. Não é que meu marido assim não muda, é que meu trabalho estou cansada, é que a minha saúde isso, em vez de entregar para Deus.
Em vez de murmurar, de criticar, de fofocar, de reclamar, entregamos para Deus o que está nos afligir. E Deus vem e restaura. Ok? Então, depois diz assim: e farei, porque no versículo 5, como temos lido, não, diz assim: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. E quem aqui consegue contar o pó da terra? Quem aqui consegue contar as areias? A areia que está no mar, quem consegue aqui contar? Ninguém. Isso quer dizer então que é uma bênção sem medida, que é uma bênção que vai passar de geração em geração. Que mesmo Abraão, depois de morto, essa bênção continuará nos filhos, nos netos, nos bisnetos e por aí vai. Mas nós pensamos que estamos a perder nesse momento porque o outro escolheu a melhor parte. Não, com Deus não perdemos. Deixa que o outro vá escolher a melhor parte. Nós não vemos pela vista física, nós vemos pela fé. Nós vemos pela obediência a Deus. Que Deus vai fazer coisas maiores. Quando temos o coração humilde, deixar que o outro pense que está a ganhar, Deus vem e faz coisas grandes. Deus não faz coisas e um apanho só para agora, só para... Não. Deus quando vem trabalha de verdade. Deus quando vem dá estrutura, vem e faz coisas grandes. Porque nosso Deus é grande, Ele tem que fazer coisas grandes, não é coisa pequenininha. Nós sim temos a visão, como Ló, de ver coisas pequenininhas e pensamos que é grande, porque é a única coisa que os nossos olhos conseguem alcançar. Mas Deus quando vem, faz-nos ver o que antes não conseguíamos ver. Ele abre a nossa visão fica mais ampla para ver realmente o que Deus tem para nós, ok? Então, e aquilo que hoje deve estar assim, com um pano na frente dos teus olhos e tu não consegues ver, pede a Deus para te fazer ver realmente a vontade que Ele tem para ti. Para tu veres que o sonho que tu tens, é melhor entregar a Deus esse sonho. Às vezes custa, mas quando nós temos um sonho, entregamos a Deus esse sonho, tu não vais perder, Ele vai fazer grande. Ele vai te mostrar algo maior do que aquilo que tu estavas a sonhar. Mas para isso temos que entregar as nossas vontades, os nossos sonhos, principalmente para Deus. Meu Deus, eu tenho esse sonho de me casar, eu tenho esse sonho de ter uma empresa, eu tenho esse sonho de ir lá ver a minha família, eu tenho esse sonho de ver a minha família restaurar. Entrega esse sonho para Deus. Deixa de idolatrar esse sonho. Deixa de fazer esse sonho o teu principal, a tua estátua preferida. Não, entrega esse sonho para Deus. O meu sonho é esse, Deus. Mas que seja feita a tua vontade, tu vais ver o que Deus vai fazer. Esse sonho que para ti parece que é algo uau, mas cada vez ficas frustrada porque não se realiza, entrega para Deus o sonho. E se Deus mudar a ruta do teu sonho, não fiques frustrada. Se Ele mudar é porque Ele sabe que por outro caminho ias ter complicação, então por isso Ele mudou para o outro lado. Deus é fiel e Ele viu o futuro. Nós vemos só o que Ele ouviu, o presente, o que está na nossa frente, mas Deus vê lá mais além. Talvez estás a pensar num sonho pequenininho assim aos olhos de Deus, mas para ti um sonho uau, mas Deus tem coisa mais grande ainda. Confia nele, Ele vai fazer, ok? Então, versículo 17 diz assim: levanta-te, percorres essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou aí um altar ao Senhor. Então, Abrão, mesmo saindo da zona onde ele estava antes, ele, chegando aí, edificou um altar ao Senhor. O que é, sabe, então, eu tenho que fazer um altar para Deus? Físico? Não faças altar físico para Deus. O teu altar tem que ser, o altar que Deus quer que tu faças é o teu coração. O altar que Deus quer que tu faças, assim como Abraão fez, porque Abraão fez fisicamente, mas esse altar que Deus quer que tu faças é o teu coração. Que tu permaneça o teu coração limpo, o teu coração puro. Que quando vier a pessoa já machucar o teu coração, em vez de guardar a mágoa, o rancor, e voltar outra vez a ser essa pessoa depressiva, ansiosa que tu eras antes, faz um altar dentro do teu coração para Deus. Meu Deus, olha, o meu coração, eu quero que o Senhor faça do meu coração o teu altar. O meu coração tem que ser o teu altar, meu Deus. O meu coração tem que ser o altar do Espírito Santo, o altar de Jesus. O meu coração tem que estar cheio da tua presença. Renova em mim todos os dias
esse espírito de ressurreição que o Senhor colocou dentro de mim. Esse espírito de renovação. Renova em mim todos os dias, meu Pai, com o sangue de Jesus no meu coração. Porque o meu coração tem que ser o teu altar. Deus tem que ser o primeiro da nossa vida. Não é religião, não é fazer obras na igreja, não é carregar a Bíblia debaixo do braço, como sempre digo, não. Fazer um altar para Deus é obedecer a Deus. É ter uma vontade para fazer tal coisas, mas eu vou dizer, não, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu não vou fazer a minha vontade. Isso é fazer um altar para Deus. Isso é fazer um altar para Deus. É entender que o nosso coração tem que ser para Deus. Porque quando o nosso coração é primeiro para os nossos filhos, para o nosso marido, para os nossos desejos, para o nosso trabalho, tudo aquilo que colocamos na frente de Deus vai ser afetado. Ai, não, Sandra, como é que eu vou colocar Deus em primeiro lugar? Porque a nossa mente de religiosidade pensa que colocar Deus em primeiro lugar é tenho que fazer a obra de Deus, tenho que estar lá na igreja todos os dias, tenho que ler a Bíblia e aprender a Bíblia assim, tudo certinho, assim, tenho que fazer assim. Não posso ter pecados, não posso ter erros, tenho que ser uma pessoa perfeita. Não é isso, fazer altar para Deus. Não é ser religiosa. Fazer altar para Deus é, olha, meu Pai, eu sei que sou falha, eu sei que sou pecadora, mas eu quero me corrigir, eu não quero continuar nesse erro. Então, o Senhor venha fazer do meu coração o teu altar, para que eu possa fazer a tua vontade, porque quando o nosso coração é o altar de Deus, o nosso coração já não faz a vontade dEle, não faz as nossas vontades, nosso coração já não tem inclinação para fazer o que Ele quer, mas sim Ele vai fazer o que Deus quer, o que é a vontade de Deus, porque está sendo cuidado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que habita dentro do nosso coração. Então, vamos fazer um altar para Deus. Vamos deixar que Deus venha a ser glorificado na nossa vida, que o nome do seu Filho Jesus venha a ser exaltado na nossa vida. Porque colocando a Deus em primeiro lugar, e não os nossos filhos, não a religiosidade, mas sim entender que colocar Deus em primeiro lugar é obedecer a sua palavra, automaticamente Deus protege tudo aquilo que nos pertence, os nossos filhos, maridos, esposa, trabalho, saúde, Deus protege tudo, com lutas, tribulações, sim, mas Ele vai proteger tudo, tudo. Então entenda que fazer do teu coração um altar para Deus não é ser religiosa, mas sim obedecer a palavra dele, sim ter uma comunhão com ele, ok? Porque pode ir na igreja todos os dias, pode ler a palavra todos os dias, pode ir com a Bíblia debaixo do braço todos os dias, pode ensinar aos outros a palavra de Deus todos os dias, mas se não praticar já a palavra, se não obedecer já a palavra, e colocar o teu filho em primeiro lugar antes que obedecer a palavra, é isso que é colocar Deus em primeiro lugar. Vais colocar o teu filho antes que obedecer a palavra. Vais colocar, por exemplo, deixar o teu filho, por exemplo, fazer o que quiser. Ou muitas vezes nós temos como, eu digo sempre, como pais temos dificuldades nessa sociedade de criar nossos filhos, porque damos uma educação, eles vêm para casa, começam a fazer outras coisas, mas começam a ter atitudes que às vezes ficamos, meu Deus, como é que eu posso dominar isso? Mas Deus vai nos dar sabedoria para saber lidar com eles. Entende? Para não ser tudo aí no pau, tudo aí partindo tudo. Não. Deus nos dá sabedoria para saber como lidar com nossos filhos. Ok? Mas o que eu quero dizer mesmo é que para que nós possamos ver como lidar com esse filho rebelde, como lidar com esse marido que não nos respeita, que também é rebelde, ou esposa também que não respeita, ou no trabalho, saúde, ou qualquer área da nossa vida que vemos que estamos cansados, para que possamos ter a sabedoria de Deus, para que possamos ter um guia, um GPS, temos que entender que temos que colocar Deus em primeiro lugar, porque é o Espírito dele, o Espírito Santo, quem vai nos guiar para nos mostrar realmente qual é a solução, qual é o caminho, porque sozinho não vamos poder. Então, quando Deus nos pede para fazer um altar para Ele dentro do nosso coração, é porque é Ele quem vai nos guiar, é Ele quem nos vai tirar das frustrações e livrar das tentações. Ok? Então não é porque Deus é egoísta. Deus quer que eu o ame antes que o meu marido, antes que a minha família, antes que meus projetos, antes que meus sonhos, que o meu trabalho e por aí vai. Não. É porque Deus está dentro de nós, com o seu Espírito Santo, vamos ser guiados. Não vamos ir por nossas vontades e depois fazer asneiras e ficar frustradas. É por isso que Deus pede ser o primeiro na nossa vida. Porque tudo que colocamos na frente de Deus cai, porque não temos sabedoria nem estrutura para mantê-lo. Então entrega para Deus tudo aquilo que tu sabes que te tira a comunhão com Deus. Entenda que fazer um altar para Deus não é fazer, e agora mesmo vou na minha casa, vou colocar um altar físico para Deus. Não, altar para Deus é dentro do nosso coração. É aqui dentro o altar para Deus. É a obediência da palavra dele.
é fazer a vontade dele, porque é perfeita e agradável, ok? Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus por mais uma direção, ok? Meu Deus e nosso Pai, em nome do nosso Jesus Cristo, te agradecemos por mais uma direção, te agradecemos pelo ensinamento que o Senhor nos tem dado hoje, Pai. Que nós possamos pegá-lo como um pão de cada dia, que o Senhor não nos deixe esquecer desse ensinamento. Meu Pai, se existe alguma pessoa aqui que esteja desenganada, que pensa que a sua vida não vai mudar, que pensa que a sua saúde ou qualquer área da sua vida não vai ter progresso, meu Pai, tira dessa mente todo pensamento negativo. Tira dessa mente todo pensamento de suicídio, de depressão, de ansiedade, de opressão. Meu Pai, arranca em nome de Jesus tudo aquilo que está oprimindo o coração dela e traz a ela uma renovação do seu espírito. Sopra com o fogo do teu Espírito Santo para queimar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor sabe que tem tirado a paz dessa pessoa. Meu Pai, também te agradecemos por tudo e principalmente, Pai, nos dá força no dia mau, mas também faz que nosso espírito possa estar em alerta e entender que mesmo estando com a bênção, temos que estar conectados com o Senhor. Nos ensina a fazer um altar para o Senhor dentro do nosso coração. Nos ensina a obedecer a Tua palavra, Pai. Pai, sabemos que obedecer ao Senhor não é fácil, porque temos que renunciar muitas coisas, principalmente as nossas vontades. Mas sabemos que a vitória, sabemos que o que vamos ver lá na frente será luz, será paz, será coisas grandiosas aos nossos olhos e também aos olhos daqueles que estão ao nosso redor. Pai, principalmente te pedimos, nos dê sabedoria para cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso casamento, principalmente do nosso casamento e do nosso relacionamento com os outros, Pai. Porque tem dias que é difícil, mas de que vale nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? De que vale nós restaurar tudo por fora, mas por dentro estar mal? Então, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, cada dia o Senhor nos venha dar a direção também para fazer com que possamos cuidar tanto da nossa alma e também daqueles que estão ao nosso redor. Meu Pai, cura a nossa casa, protege a nossa casa, blinda a nossa casa com o sangue de Jesus, blinda o nosso casamento, o nosso relacionamento com o sangue de Jesus, blinda os nossos filhos com o sangue de Jesus, blinda toda a área da nossa vida com o sangue de Jesus e limpa, Pai, e limpa tudo aquilo que é mal, limpa tudo aquilo que não edifica, limpa tudo aquilo que tem sido como brecha para que o mal entre na nossa vida e faça coisas que por vezes perguntamos o que está acontecendo, mas não entendemos, mas o Senhor sabe que talvez alguma brecha, que talvez alguma coisa estamos deixando aberto para que o inimigo, para que o mal possa entrar. Então, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha nos mostrar as falhas, os erros que estamos a cometer dentro da nossa própria casa, que não está deixando que as coisas avancem, ou que simplesmente pensamos que são coisas simples, mas que são coisas que estão a atrapalhar a nossa comunhão contigo. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que esteja afetando dentro da nossa casa ou qualquer área da nossa vida, que o Senhor venha nos revelar para que possamos fazer uma limpeza e entender que com o Senhor nada fica oculto, mas tudo vem à luz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, meninas, que Deus vos abençoe, que tenham um bom dia, um bom fim de semana. Só falta um só dia, que Deus vai nos dar força para terminar esse propósito. Aguentam firme, não desistem, principalmente vigiar e orar, ok? Que Deus vos abençoe.